Olá, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar nossas lições da EBD. Então hoje a gente começa a revista do segundo trimestre, que trata sobre a vida de Paulo. Nós teremos 13 lições que estaremos estudando daqui para frente. Eu já fiz uma previsão de que essa revista deve ser concluída no mês de julho. São 13 lições. Deverá ter semanas em que a gente vai ter mais de uma lição trabalhada e isso deve ficar mais para o final. Tá? Então nós temos aí 13 lições, a vida de Paulo. Foi essas lições, é uma reedição de uma revista que já foi feita antes, escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho, que já é falecido. E na apresentação temos aí essa parte aí. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de abrir o download da revista, que foi colocada no grupo da nossa classe, foi colocada também no grupo de WhatsApp da igreja, também, tá? O professor Luiz Matos colocou lá no grupo da igreja. O material que nós estamos usando é o mesmo, as nossas classes estudam o mesmo currículo. Então os irmãos podem fazer uso desse material, se tiver se for possível, pode imprimir ou então tentar se dirigir à secretaria da igreja, porque não pode ser que tenha a revista impressa. Não sei dizer, porque também eu não estou em Nilópolis, tá? Eu ainda estou em Unamar. Então estou gravando essas aulas a partir daqui da minha casa, tá? Em Unamar, em Cabo Frio, e hoje também estará, né? Essas lições estão sendo gravadas diretamente daqui e o contato, já que estamos ainda na quarentena, né? No período de isolamento em função do coronavírus. Então, irmãos, nós estaremos começando hoje a lição número 1, tá? A lição número 1 da nova revista. Oremos então pedindo a direção do nosso Deus. Ó Pai querido, nos colocamos nas Tuas mãos, diante da Tua presença, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos dirigir, possa nos orientar, ó Pai, possa nos dar, ó Pai, a devida sabedoria na condução desse estudo. Meu Deus querido, usa a minha boca, usa o meu intelecto, Senhor, para que essa aula seja de enlevo, de crescimento espiritual para todos aqueles que estarão vendo e ouvindo durante esse domingo e durante essa semana. Toma-nos nas tuas mãos, meu Deus, abençoa a nossa vida, ó Pai, guia-nos e orienta-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que é justamente o capítulo indicado na revista. Então, a partir do versículo 1, nós estaremos fazendo uso desse material, tá? Que é a base da nossa lição de hoje. Nos diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. O tema: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. A nossa lição tem como tema a conversão que mudou a história. É uma leitura grande para poder que a base de toda essa lição nós estaremos lendo até o versículo de número 31. E os irmãos, por favor, acompanhem e também vão meditando naquilo que será aqui colocado. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Quem eram? Os cristãos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, a visão, e levantando-se foi batizado. No versículo 19, o perseguidor é perseguido. Continuando aí. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais
e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tornando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Nem sempre será para o lugar que eu quiser que o meu mestre vai me enviar. Nem sempre é aquilo que a gente quer que Deus quer para a nossa vida. O hino, no número 298, do cantor cristão, diz isso. Nem sempre será para o lugar que eu quiser que o meu mestre vai me enviar. É tão grande a seara já embranquecer, a qual eu terei de ceifar. Se pois a caminho que nunca segui, a tua chamada eu ouvi, direi, meu Senhor, dirigido por ti, irei tua ordem cumprir. Eu quero fazer o que queres, Senhor, serei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que o servo teu deva dizer. Eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo, sim, vou trabalhar em prova do meu grato amor. De ti, meu sustento só dependerá. Tu, pois, has de me proteger. A tua vontade, sim, minha será. E o pronto que queres a ser. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Serei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que o servo teu deva dizer.
A conversão que mudou a história. Atos 9, de 1 a 6, fala dos atos marcantes que que definiram essa conversão de Saulo. Vejam bem, Saulo ainda era Saulo, ainda não era Paulo. Aí a gente vê o seguinte: o cristianismo e o mundo foram mudados. Uma obscura seita judaica, o Caminho, dará uma guinada no seu rumo. Então Paulo era fariseu, Saulo era fariseu, de uma seita chamada O Caminho, uma seita radical, extremamente tradicional, e era um grande perseguidor do povo de Deus. O capítulo 9 mostra o seu estado emocional, respirando ainda ameaças. No verso 1, um homem contra Cristo. Termina com ele pregando, no verso 29, de um homem contra Cristo, perseguidor dos cristãos, a um homem dominado por Cristo. Então, podemos dizer que na vida de Saulo estava tudo dominado. Mas tudo dominado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus demonstrou ali para Saulo o plano que tinha para ele, porque ele se tornou um grande missionário da igreja primitiva. Ele teve acesso a todo o mundo conhecido da época. A perseguição não abaterá. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. E isto de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério. Com mente e o coração abertos, caminhamos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência. No item 1, a infância do menino judeu. É bom lembrar que essa infância de Saulo tem alguns dados que são presumíveis, que são coisas que não foram totalmente confirmadas. Porém, há uma suposição, há uma forma de se imaginar pela rotina, pelo estilo de vida que os judeus da época tinham. Então, há lendas dessa situação. Outras coisas aqui estão citadas na Bíblia, tá? Mais para o finalzinho desse capítulo da lição 1, mas grande parte aqui são lendas, são coisas baseadas na cultura e nos costumes judaicos da época de Saulo. Sua vida como menino e adolescente judeu deve ter se sucedido assim. Com 5 anos foi alfabetizado e começou a ler as escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica, uma escola de rabinos. Aos 10 foi instruído na lei oral. Aos 12 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. Judeu ortodoxo, judeu radical. Ortodoxo, que se baseiam que nas bases, sendo mais repetitivo, ou falando de uma forma mais clara, né? Mais ortodoxo, mais radical, mais se prendendo nas bases em si, tá? Entre os 13 e 16 anos deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Atos 22, 3. Lá estudou com Gamaliel, o mesmo que é citado em Atos 22, de 33 a 40.
que alguns diziam ter sido cristão oculto. Quem? Gamaliel, que era um dos mestres dentre os rabinos. Paulo tinha um irmão morando na cidade de Jerusalém e ali ele teria sido hospedado. Tá? Aí, no item 2, quem era Paulo? Quem era Paulo? Paulo, após a conversão. Saulo, antes da conversão. Saulo, o judeu perseguidor. Paulo, o missionário, o cristão, o novo cristão, aquele homem que Deus escolheu e capacitou para ser um grande pregador da sua palavra no primeiro século da nossa era, da era cristã, que levou o evangelho a vários locais, ao mundo conhecido da sua época. Na primeira década da nossa era havia dois meninos. Dois meninos nasceram, um em Nazaré, outro em Tarso. Quem eram esses meninos? Quem nasceu em Nazaré? Jesus. Quem nasceu em Tarso? Saulo. Esses dois meninos marcaram profundamente a história do cristianismo. Jesus mudou e marcou o mundo para sempre. Saulo se tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, o judaísmo, e pôs a vida em função dele a ponto de dizer, já como Paulo, e vivo eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim, que está na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Graças a Paulo, sabemos muito do primeiro. O primeiro quem era? Jesus de Nazaré. Mas sobre ele, o que sabemos? Quem foi ele? Então aqui nós vamos apresentar algumas características do currículo de Saulo, o judeu, Paulo, o cristão. É a mesma pessoa. Não vamos nos esquecer desse detalhe, tá? Estamos falando da mesma pessoa. Antes da sua conversão, Saulo. Após a sua conversão, Paulo. Pela cidadania. Vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: isso quem ganhou, quem comprou esse título? O comandante. Mas Paulo disse a ele: mas eu sou de nascimento. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, local pertencente ao Império Romano e a Roma. Era cidadão romano com todos os direitos. É bom lembrar que os direitos naquela época eram muito limitados à posse, a bens, ao dinheiro que a pessoa tinha e a família que tinha nascido. E como o mundo estava dominado pelo Império Romano, não havia assim uma realidade de ter liberdade, já que havia os povos dominados pelo Império Romano que estavam sendo escravizados ou subjugados pelo domínio romano. Pela sua cultura, segundo os outros, uma outra característica, pela sua cultura. Segundo os outros, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Atos 26, 28. Seus juízes atestaram sua vasta cultura
ou seja, a vasta cultura de Paulo. Pela sua religião, ou seja, a sua história no judaísmo. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele não nasceu na Judeia, mas ele foi criado dentre os hebreus. Quanto ao zelo, perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível, que está lá em Filipenses 3, versículos 5 e 6. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo. Ele foi irrepreensível. Espiritualmente, uma outra característica, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. Extraordinariamente culto, um homem totalmente preparado, com uma sabedoria em termos de conhecimentos acadêmicos muito grande. Grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical. Sua conversão redirecionou todo o seu cabedal, todo o seu potencial, tudo aquilo que ele tinha da sua inteligência mental, com a sua cultura, com a sua vivência, a serviço de Jesus. No dizer de Stott, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. O mundo deve muito a esse homem, que Holden denominou de o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é um desafio à nossa fé. Por que chamá-lo de bandeirante do Evangelho? Porque ele desbravou o mundo da época, falando da graça, do amor de Jesus, da salvação em Jesus. No item 3, a transformação. Uma palavra de Paulo merece nossa atenção, por sintetizar sua vida. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Isso está em 1 aos Coríntios 15, versículo 9. Há 2 limites nela. Perseguidor da igreja de Deus. Perseguidor da igreja de Deus era o Saulo de Tarso. Apóstolo, Paulo de Tarso. Mudou o seu nome? Sim. Mas mudou muito mais ainda a sua vida. Não vamos deixar de levar em conta esse fato, tá? Mudou muito também a sua vida. Não foi somente uma mudança, uma simples mudança de nome ou mudança de letra. Saiu o S, entrou o P. Mas houve uma mudança radical na vida dele. Perseguidor e apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco. Essa conversão que está narrada no texto que nós lemos, Atos 9, por Lucas, mas também se encontra em 22, de 1 a 16, o discurso dele ao povo de Jerusalém após a sua prisão, e em 26, de 10 a 18, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e de Festo, do rei Agripa.
Esta experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa, mudar caráter, mudar modo de viver, mudar pensamentos, mudar completamente. Há quem afirma que essa experiência de Paulo foi fruto de um cansaço físico ou emocional, ou que tenha sido um delírio. Então, essa é uma ideia que não consideramos, porque é uma ideia que desmerece a atuação do Espírito Santo. Ou seja, como se aquilo que ele teve foi assim um delírio, um devaneio, do qual ele imaginou isso e inventou essa história. O evento foi sobrenatural? Sim. Deus faz o sobrenatural. Deus age no impossível. Então nós temos que levar isso em conta. Não é? Nós não podemos achar que Deus age naquilo que está no nosso alcance. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Foi uma experiência sobrenatural, sim, porque Jesus falou com Saulo através do Espírito Santo. Jesus já tinha morrido, mas também tinha ressuscitado quando houve a conversão de Saulo. Uma luz forte, uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Os homens ouviam a voz, ou seja, quem estava acompanhando Paulo, mas não entendiam o que estava sendo dito. Versículo 7 de Atos 22, 9. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Deus derruba aquele perseguidor, mostra para ele que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele não pode lutar contra Deus, contra os desígnios, contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus. Uma voz persegue: Saulo, por que me persegues? A repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento. Ele odiava, sem conhecer, o dono daquela voz. E quem era o dono daquela voz? Era Jesus. Ele odiava Jesus. Ele não conhecia Jesus. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que impacto, que choque. Ele não perseguia seguidores de uma superstição, seguidores de uma seita, mas eram seguidores de um Deus vivo, que agora o alcançara e o derrubara, e deixou por terra toda a sua arrogância, toda a sua violência, com todo o preparo que ele tinha, que antes estava a serviço da perseguição ao cristianismo, agora aquele conhecimento dele, aquela vasta cultura que ele tinha, estaria a serviço do reino de Deus. Que coisa bonita, né? Que obra maravilhosa que Deus operou ali na vida do Saulo, que transformou-se em Paulo. Alguém vivo caçava seus seguidores, o grande caçador dos céus o alcançou. Não com ódio com que ele caçava, mas com ternura, de uma forma branda, com amor. Não é violência que nos vai fazer com que as pessoas vão aceitar Jesus. Nós temos que ter muita sabedoria, irmãos. Radicalismo não é uma coisa boa. Violência, muito menos. Nós temos que ter como marca da nossa vida o amor. O amor precisa ser a temática principal
de cada um de nós, do nosso testemunho diário. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Ele a experimentou em Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus, prova da graça, daquela maravilhosa graça, a graça de Deus sem par, que nós não temos como poder contá-la, né? Como poder contá-la com meio de começar, né? Como a gente canta maravilhosa graça. E que essa maravilhosa graça, irmãos, esteja sendo exalada da nossa vida, esteja presente no nosso dia a dia, ela possa ser percebida, sentida nas nossas palavras, nas nossas atitudes. O item 4, disposição para o serviço. Paulo foi salvo. Para quê? Para ele ter uma experiência somente? Para ele aumentar o seu potencial de conhecimento, que já era tão grande? Não. Paulo foi salvo para servir. Da mesma forma que nós também fomos salvos para servir, para dedicar ao Senhor a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens. Deus quer a nossa vida por completo, mas Ele não invade. Ele bate a porta. Então, nós temos que ter isso em mente. A conversão de Paulo não foi uma conversão superficial. Ele era radical ao perseguir os cristãos. E ele se tornou um cristão radical. Essa conversão dele foi uma conversão radical, verdadeira. Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo, a uma seita, a um modismo. Ele passou a ter como Senhor da sua vida um Deus vivo, verdadeiro e poderoso. O mesmo Deus a quem a gente serve. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Em 2 Coríntios 5,14. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu seu amor quer servi-lo. Nós não fomos salvos para ser servidos. Nós não fomos salvos para ficar sendo ganhadores somente de bênçãos. Bênçãos entram na nossa vida segundo a vontade de Deus. Deus concede as bênçãos. Elas são um complemento. Ele faz aquilo que ele quer, no tempo que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Vamos lembrar, sempre lembrar disso, não é? Muitos convertidos hoje querem entretenimento, querem ser cuidados pela igreja, querem se divertir, querem coisas agradáveis, querem ouvir palavras que sejam agradáveis, mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Quem é salvo é grato a Deus,
E se você é grato a Deus, você quer servir a Deus. Jesus nos deu exemplo, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Paulo seguiu esse exemplo. Paulo então perguntou: Senhor, que farei? E o Senhor me disse, isso ele falando: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. O discurso de Paulo em Damasco não foi para incentivar a perseguição aos cristãos. Foi, na verdade, para falar do amor, da salvação, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi para lá com um objetivo, mas o plano de Deus para a vida dele era outro, totalmente diferente. Então, irmãos, nem sempre será para o lugar que nós vamos, para o lugar que eu quiser, que você quer, que eu quero, que Deus vai nos mandar, não. Deus vai nos mandar para onde Ele quer que a gente esteja. E aonde quer que nós estejamos, Deus vai nos capacitar, vai nos dar condições de cumprirmos o ministério que Ele confiou na nossa mão. Seja qual for o ministério. Seja qual for, não precisa ser só a música, só a pregação, só o ensino. Há muitos ministérios. Deus vai capacitar a cada um de nós para aquilo que Ele quer que a gente faça. Nós temos que nos colocar diante do Senhor. Crer nele, servi-lo. Servir com alegria, servir com fidelidade. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona nossa vida. Redireciona. Dá uma volta total. 360 graus, ou seja, muda tudo. Tudo. Mas só vai mudar tudo quando, se a gente permitir, você, se a gente permitir que isso mude. Somente. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo na busca de uma vida fácil, não busca de vida fácil e prazerosa. Se você é convertido, sirva, né? Então a gente poderá, de forma real, dizer, né? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Que isso, irmãos, seja verdade, seja de coração a cada um de nós. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Continuemos em oração pela nossa classe, pelo nosso país, pela nossa igreja, pela misericórdia de Deus a todos nós, tá? Peço aos irmãos orações por todos os que estão ainda com essa doença,
que ainda estão, claro, vivos, para que Deus ministre cura, para que Deus ministre grande obra de cura no nosso país, de cura material, de cura espiritual. Estejamos, irmãos, em oração, em constante oração, porque estamos vivendo momentos muito difíceis. Não é uma coisa simples. A incredulidade cresce no meio, inclusive no nosso meio. O superficialismo, as coisas, o relativismo, e nós precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos crer no poder e na atuação do nosso Deus. Oremos, irmãos. Pai querido, muito obrigado por esse estudo, Senhor. Muito obrigado porque Tu, Senhor, se faz presente no nosso meio. Meu Deus, atua em nossa vida. Ó Pai, atua em nossos lares, Senhor. Atua na vida de todos nós, ó Pai. Seja com a Jália, meu Deus. Esteja com ela ali na sua casa, com os teus familiares. Abençoa a nossa querida professora, ó Deus. Dá a ela a tua direção. Toma a nossa igreja nas tuas mãos, meu Deus. Toma todos os familiares nossos que forem infectados por esse vírus, ó Pai. Ministra, meu Deus, a cura em todos estes, Senhor.